Olá, meu nome é Felipe, sou estudante de Engenharia Elétrica aqui do campus Garanhuns. Olá, meu nome é Maria Eduarda Ribeiro, eu sou estudante de informática aqui do campus Garanhuns e o tema do nosso projeto é desenvolvimento de brinquedos eletrônicos educativos e o coordenador do nosso projeto é o professor de Engenharia Elétrica Diego Lopes e também contamos com a presença de 4 colaboradores, sendo eles Jéssica, Leonardo, Bruna e Edrey e com o co-orientador Jair Galvão. Então, em que consiste o nosso projeto? Nosso projeto consiste em desenvolver brinquedos eletrônicos educativos para crianças de 3 a 9 anos de idade em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica. No caso, o local beneficiado é o Centro de Acolhimento Abraçar 2, na cidade de Garanhuns. Os objetivos do nosso projeto são fomentar a participação das crianças no desenvolvimento dos brinquedos, utilizar brinquedos como material de recurso didático, a elaboração de material didático, realizar o engajamento dos estudantes do Instituto Federal de Pernambuco com a comunidade, aumentar o número de brinquedos disponíveis no Centro de Acolhimento Abraçar 2, incentivar a comunidade em geral a contribuir com as crianças do Centro de Acolhimento Abraçar 2 e propor o surgimento de outros projetos de extensão que contribuam para a resolução de problemas da comunidade. As ações que foram desenvolvidas. A gente de início elaboramos o formulário digital para pesquisa com as crianças, com o intuito de identificar a preferência delas pelos brinquedos. Em seguida, realizamos entrevista com essas crianças, definimos os brinquedos, pesquisamos os materiais e, por fim, realizamos a construção dos mesmos. Então, aqui a gente tem imagens do dia que a gente fez a entrevista às crianças do Centro de Acolhimento Abraçar 2. Essa entrevista foi realizada no dia 11 de 5 de 2023 para saber a preferência das crianças em relação aos brinquedos. Nesse dia, a gente estava entrevistando crianças na faixa etária de 6 a 9 anos de idade e na imagem podemos contar com a presença de Leonardo, Bernardo e Maria Jéssica. Então, aqui foi o segundo dia da entrevista. A entrevista foi realizada no dia 8 de 5 de 2023. Nesse dia, a gente estava entrevistando as crianças da faixa etária de 3 a 5 anos de idade. E na imagem podemos contar também com a presença do colaborador Leonardo e Jéssica, assim como do educador social. Então, baseado na entrevista que a gente fez com as crianças, nós definimos um total de 11 brinquedos. Dentre eles, espada que brilha, mobile, o quebra-cabeça, o passo-repassa, maquiagem, labirinto elétrico, carro de controle remoto, gênios, martelo com botões, semáforo e roleta. E dentre estes, a gente conseguiu fazer um total de 6 brinquedos. Então, aqui a gente tem o projeto utilizado como base de um dos primeiros brinquedos que foram construídos, sendo ele o semáforo. Aqui a gente tem as imagens dos testes do semáforo realizados na Protoboard e no Tinkercad. Os materiais utilizados foram buzzer, LEDs, resistores, um Arduino Uno, uma Protoboard e sensor infravermelho. Então, aqui a gente tem a conclusão do semáforo. A ideia é que, quando a criança ultrapasse o sinal vermelho com o carrinho, o sensor seja ativado e acione o buzzer para que assim a criança identifique que ela está fazendo algo de errado. Aqui a gente tem o carrinho, esse foi o circuito utilizado como base. Aqui a gente tem os testes do carrinho realizado na Protoboard. A gente utilizou um motor CC, bateria, servomotor, buzzer, LED, resistores, Protoboard e um Arduino Uno. Então, aqui é o estado atual em que o carrinho se encontra, a sua conclusão estará no relatório final e o objetivo do carrinho é fazer com que a criança, através pelo celular, de um aplicativo conectado no módulo Bluetooth que vai estar dentro do carrinho, controle o celular controle o carrinho com os comandos que são mandados pelo celular. Então, o carrinho e o semáforo são brinquedos programados com a linguagem de programação Arduino.
Aqui a gente tem o Gênios, esse foi o projeto utilizado como base, que também foi um brinquedo programado. Aqui a gente tem os testes dos Gênios. Para isso, utilizamos botões, LEDs, resistores, buzzer, protoboard e o Arduino Uno. Aqui a gente tem a conclusão, o resultado final dos Gênios. Agora nós temos o labirinto elétrico. Na figura 14, esse seria, no caso, o diagrama. Nós temos basicamente uma bateria de 9 volts, chave, resistor de 470 ohms, LED vermelho e um buzzer. E esse seria, no caso, o resultado final. Nós utilizamos, no caso, essa caixa feita de MDF, canudos e arame. O intuito é que a criança, ao passar com o arco ao longo do arame, ao tocar, o LED acende e o buzzer é acionado. Aí ela tem que voltar, retornar e fazer todo o processo do início. O objetivo é estimular a coordenação motora da criança. O passo repassa, aí na figura 16 nós temos o diagrama elétrico, constituído basicamente de uma fonte de 12 volts, dois relés, dois diodos 1N467, uma sirene de 12 volts, duas lâmpadas de 12 volts e 3 botões. E esse, no caso, seria o resultado final. Então, o objetivo seria que a primeira criança, ao apertar o botão, a respectiva lâmpada seria ligada juntamente com a sirene. Então, essa criança teria, no caso, a oportunidade de responder às perguntas que poderiam ser feitas, no caso, por um adulto. Agora nós temos, na figura 18, o diagrama elétrico do móvel, constituído basicamente de uma bateria de 5 volts e a fita de LED. E aqui, no caso, o resultado final, o objetivo seria colocar o brinquedo sobre o berço da criança para que ela possa interagir com as cores emitidas pela fita de LED. Então, considerações finais. Então, é evidente que o projeto impactará positivamente a vida de todos os membros envolvidos, certo? Visto que, além de estarmos aprendendo, estamos realizando uma boa ação. A entrega dos brinquedos será realizada no dia 18 de dezembro de 2023 e estará no nosso relatório final a conclusão do carrinho, assim como a construção da espada que brilha, que ainda falta realizar. Então, gostaríamos de agradecer aos nossos orientadores Diego e Jair Galvão, e também ao Instituto Federal de Pernambuco, Campus Garanhuns.